Boa tarde. Nosso grupo é composto pelo Lucas Marques, Luiz Davi, Luiz Guilherme e eu, Mariana. O nosso tema é planejamento de produção e controle de estoque. Planejamento de produção e controle de estoque é um processo de gerenciamento de produção de uma organização, que tem como finalidade planejar quando, quanto, onde e em que ordem produzir, mantendo o controle de qualidade para que todo o processo seja finalizado de maneira correta. De modo geral, busca otimizar tempo e custos seguindo uma programação linear, para que não se exceda a demanda determinada dentro de um ou de vários períodos. Assim, evitando desperdícios, custos indesejados ou até mesmo multas para a organização. Já o planejamento na mão de obra se dá ao contrato e à demissão de funcionários conforme a demanda da produção de cada período. Esse planejamento pode ser feito através de modelos matemáticos, a fim de se encontrar a solução ótima para cada operação e assim maximizar o lucro da empresa. Bom, o nosso modelo é um modelo de produção e estoque para vários períodos. Uma empresa fabricará um produto para os próximos 4 meses, março, abril, maio e junho. A demanda em cada mês é de 520, 720, 520 e 620 unidades, respectivamente. A empresa dispõe de mão de obra constante de 10 empregados, mas pode atender a necessidades variáveis de produção, contratando e demitindo empregados temporários, se necessário. Os custos adicionais de contratação e demissão em qualquer mês são de R$ 200 e R$ 400 por empregado, respectivamente. Um operário permanente pode produzir 12 unidades por mês e um temporário produz apenas 10 unidades por mês. A empresa pode produzir mais do que o necessário em qualquer mês e transferir o excedente de produção para o mês posterior a um custo de carregamento de R$ 50 por unidade por mês. Na primeira etapa, com base no texto, nós temos as seguintes informações. O período, de março a junho, de 4 meses, foram adicionados à linha 2, sendo março mês 1, abril mês 2, maio mês 3 e junho mês 4. Na etapa 2, temos também as informações sobre a demanda, que foram indicadas na linha 3 da tabela, sendo 520 para o mês de março, 720 para o mês de abril, 520 para o mês de maio e 620 para o mês de junho. Bom, na etapa 3, a empresa conta com 10 funcionários permanentes, que foram então adicionados à linha 4, sendo 10 funcionários permanentes durante os 4 meses. Boa tarde, pessoal. Eu vou apresentar agora a etapa 4. E na etapa 4, a gente pegou cada funcionário permanente que a gente tinha no sistema e a gente pegou a quantidade que cada funcionário permanente consegue produzir por mês. E com esse número a gente consegue calcular a demanda permanente, que nada mais é o número de funcionários permanentes, que a gente tem, que nesse caso é 10, e a gente multiplica esse número de funcionários permanentes pela quantidade produzida por funcionário, que são 12 unidades. E dessa forma a gente obtém a demanda permanente, que é a quantidade produzida pelos funcionários fixos por mês. A etapa 5, como a gente já sabe a demanda permanente, a gente quer descobrir agora a demanda restante, que ela vai ser produzida pelos funcionários temporários. E para isso a gente tem que pegar a demanda total e subtrair da demanda permanente, que é o que a gente achou na etapa 4. Assim a gente consegue achar a demanda restante, que vai ser produzida pelos funcionários temporários. Esse cálculo aparece na linha 6. Nessa etapa 6, nós definimos algumas variáveis que nós vamos utilizar nos cálculos, e as variáveis escolhidas foram x, s e i, onde o x é o número líquido de funcionários do mês, o s é o número de funcionários que foram contratados ou demitidos no mês, e o i é a unidade no estoque no final do mês. Na etapa 7, a gente calculou o número de funcionários temporários no mês. E para isso, a gente pegou a quantidade de
funcionários temporários no mês anterior e somamos com o número de funcionários contratados ou demitidos no mês. Então a gente pegou o X e somou com o S. E esse cálculo aparece na linha 8 do problema. Na etapa 8, a demanda atendida pelo funcionário permanente é a quantidade produzida por funcionário por mês, permanentes. 10, valor dado no problema, vezes quantidade de funcionário permanente, X. Aí nós fala que esse valor ainda é somado com o estoque do mês anterior para atender as seguintes restrições. Nós temos 10 vezes a quantidade de funcionário mais o estoque, que é estoque zero, que está começando, é igual a 400 mais a quantidade de estoque permanente. Aí, a quantidade de estoque anterior mais 10 vezes x2, que é a quantidade de funcionário, é igual a 600, mais a quantidade de estoque permanente. A quantidade de estoque anterior, que é mais 10 vezes a quantidade de funcionário, tem que ser igual a 400, mais a quantidade de estoque permanente. L3 mais 10 vezes a quantidade de funcionário, tem que ser igual a 400, mais a quantidade de estoque permanente. Na etapa 9, em seguida desenvolvemos as restrições que tratam da contratação e demissão. É calculado através da variável de contratação S negativo e demissão S positivo. Observe que a mão de obra no começo era com X1 no mês de março e será ajustada para mais ou para menos por S2, para que gere X2. A mesma ideia é aplicada a X3 e X4. Para o cálculo dar certo, S- e S- precisam ser positivos. E como não se pode demitir funcionário temporário, que não existe, assim temos as restrições. S é igual a S de contratação menos S de demissão. S de contratação tem que ser maior ou igual a zero e S de demissão tem que ser maior ou igual a zero. X tem que ser maior ou igual a zero. Números inteiros, pois não existe meia pessoa. Sabendo que a produção do funcionário permanente é a soma do estoque do mês anterior com produção de funcionário temporário, podemos calcular a produção disponível no mês fazendo a soma dos dois. Na etapa 11, como produção disponível, podemos calcular quanto ficará no estoque através de produção disponível menos a demanda. Caso o resultado seja positivo, isso significa que a demanda foi atendida. Caso seja negativo, a demanda não foi atendida. Por isso, para ter certeza que a demanda foi atendida. E maior ou igual a zero. Na etapa 12, nós, com esses valores que a gente encontrou, com esses dados, nós podemos calcular o custo de manutenção de estoques para os 4 meses e os custos de contratação e demissão também dos 4 meses. Para o custo de contratação de estoque, pegamos o cálculo por unidade 50, que nos foi apresentado no texto, e multiplicamos pela somatória do estoque de todos os meses. Assim, o custo de manutenção de estoque, que foi expresso na linha 19, ele é 50 vezes a somatória do mês 1 até o mês 4, sendo que, obrigatoriamente, no mês 4, o estoque ele tem que ser igual a zero para não render despesas sobre itens que não estão incluídos na demanda. Para calcular o custo de contratação, na linha 20, usamos o valor de 200
que também nos foi apresentado no texto, multiplicado pela soma de contratações nos 4 meses. Assim, o custo de contratação ele é 200 vezes a somatória de S1 a S4. E já para o custo de emissão, na linha 21, usamos 400, que também foi apresentado no texto, vezes a soma de demissão nos 4 meses. Assim, o custo de demissão é igual a 400 vezes a somatória de S1 positivo até S4 positivo. Os valores de 50, 200 e 400 são valores pagos. Só voltando aqui no custo de contratação, o custo de contratação ele é 200 vezes a somatória de S1 positivo até S4 negativo. Com esses valores, agora nós podemos chegar à nossa função objetivo, que foi expresso como Z e calculado na linha 23, e que é a função que nós precisamos minimizar para ter o menor custo possível. Então, essa função vai ser Z igual a 50 vezes a somatória de I1 a I4, mais 200 vezes a somatória de S1 a S4, S1 negativo a S4 negativo, mais 400 vezes S1, a somatória de S1 positivo até S4 positivo. Então, com todas essas informações, nós podemos adicionar as restrições ao solver, informando as células variáveis, sendo S de contratação e S de demissão. Bom, após a resolução, chegamos à solução ótima de Z igual a 19.500, x1 igual a 50, x2 igual a 50, x3 igual a 45, x4 igual a 45, contratações no mês 1 igual a 50, demissões no mês 3 igual a 5, e estoque no mês 1, 100, e estoque no mês 3, 50. As variáveis restantes são todas zero. Assim, se precisa contratar 50 funcionários em março e demitir 5 em maio. Nessa solução, então, a sugestão de armazenar 100 unidades de estoque no mês de março para ser entregue no mês de abril e 50 em maio para ser entregue em junho. No fim de junho, todos os temporários serão demitidos. Bom, para mostrar que os valores estão dando certo, vou estar apresentando a resolução no solver. Bom, para mostrar que os cálculos estão dando certo, nós temos aqui o Excel, onde foi desenvolvido o exercício, e em amarelo estão as células que o solver vai estar variando para chegar à melhor resolução possível. Então, abrindo aqui o solver, nós temos todas as restrições, tudo certinho já, e as células variáveis, que serão alteradas pelo solver. Nós utilizamos o método de resolução LP Simplex. E quando clicamos em resolver, ele nos traz o resultado que obtemos, que é o resultado condizente com o livro. Bom, então aqui nós vemos então que ele chegou ao resultado em que no mês 1 ele precisa contratar 50 funcionários e no mês 5 demitir 5 desses funcionários.
Então, os temporários no mês 1 e no mês 2 vai ser 50, pois houve apenas a contratação de 50 no mês 1, e no mês 3, 45, pois houve a demissão de 5 funcionários. E no mês 4, continuam, não houve nem contratação e demissão, mas ao fim do mês, todos os funcionários temporários serão demitidos, pois toda a demanda foi atendida.